crianças, a morte de um agricultor sem terra, né, a própria ocupação da defesa civil por organismos policiais e também com denúncias de desvio de materiais. Ao mesmo tempo, um dos principais responsáveis pela política de segurança, o coronel, vou citar o nome dele aqui, Paulo Roberto Mendes, foi promovido a juiz do Tribunal Militar. Certamente que a política de segurança pública no Rio Grande do Sul vai mudar radicalmente com a eleição deste governo. Agora a pergunta é, esses episódios todos que eu acabei de citar, eles serão recuperados no limbo institucional e os responsáveis efetivamente punidos? Seguramente esses acontecimentos já foram alvo de inquéritos. E inquéritos que são feitos por autoridades, no caso da Brigada Militar interna da Brigada Militar, no caso da Polícia Civil interna da Polícia Civil, estão vinculados à concepção do governo atual. Então nós não sabemos o resultado desse inquérito. Nós examinarmos quando chegar no momento oportuno, e se tivermos alguma notificação a fazer ou abrir novos procedimentos, nós abriremos. Essa questão dos aparatos de segurança do Estado é uma questão muito complexa. Ela não é uma questão simples. Isso está relacionado com a cultura política desses órgãos, no caso concreto do Brasil, originárias da época do regime militar, e o aparato de segurança do país e as políticas de segurança que se desenvolveram no país após o regime militar não mudaram a visão do Estado sobre os movimentos sociais e não mudaram também a cultura das polícias a respeito deles. Então, é necessário fazer modificações institucionais, modificação nos quadros e também, processualmente, mudar essa cultura. Nós tivemos a oportunidade de tratar exaustivamente desse assunto na Polícia Federal, uma polícia de elite no país, tem quadros altamente preparados e que tinham iniciado uma transição, por assim dizer, para uma adequação da Polícia Federal aos objetivos da Constituição, a partir do governo Itamar Franco. A partir dali começa uma inflexão na Polícia Federal para que ela se torne mais uma polícia de Estado, e menos uma polícia subordinada a contingências políticas. Nós tivemos a oportunidade de aprofundar e radicalizar essa mudança nesses 3 anos. Nós temos certeza que hoje a Polícia Federal já não é mais a mesma. Ela é muito mais uma polícia de Estado do que uma polícia contingentemente vinculada à direção política do Estado num momento dado. Posso contar para vocês um episódio. Numa invasão, ocupação de terra que houve aqui no Rio Grande do Sul, o deputado federal Adão Preto foi até esse lugar cumprir o seu mandato parlamentar e certamente dar apoio aos ocupantes, porque essa é uma visão que ele representava no parlamento. Chegando lá, o deputado Adão Preto foi gentilmente cercado por diversos atividades ferozes que o estavam ameaçando de morte. Ou seja, não só impedindo que ele cumprisse de maneira adequada o seu mandato constitucional, porque ele não ia lá pegar em armas e nem incitar a invasão já estava feita, mas também ameaçando a vida do cidadão brasileiro. Aquele momento foi um momento culminante de toda uma política de mudanças que nós fizemos na Polícia Federal e que, como eu disse, se aprofundou com a Polícia de Estado naquele momento, naquela gestão. Eu determinei à Polícia Federal que organizasse um grupo de tarefa e que fosse lá dar proteção ao deputado Adão Preto, dar proteção a ele e que o retirasse do lugar e que o protegesse das ameaças que estavam sendo realizadas contra ele. E assim a Polícia Federal fez, com toda a naturalidade, cumprindo a sua função como Polícia de Estado. Quando a Polícia Federal estava fazendo isso, não estava defendendo a invasão, nem estava dando sustentação a quem estava ocupando as terras, que é uma questão social, uma questão política, que o governo tem que resolver. Estava cumprindo uma missão de Estado.
Então, esse exemplo é um exemplo simbólico que serve muito para a visão que eu vou desenvolver para o sistema policial aqui do Estado. A polícia do Rio Grande do Sul não deve ser uma polícia de classe, não é uma polícia a serviço, né, nem dos proprietários de terra, nem do MST, né, nem de qualquer grupo social ou grupo político, nem de qualquer movimento social. É uma polícia que vai estar a serviço do Estado e da Constituição. E, ao mesmo tempo que vai proteger o direito de manifestação e de mobilização das pessoas que querem fazer as suas manifestações, vai também obedecer às ordens judiciais e às normas constitucionais no que se refere ao direito de propriedade. E, inclusive, com capacidade de mediação de conflitos. É um elemento muito importante para o PRONAS, para que, inclusive, a força do Estado não precise ser usada, seja contra quem for, seja contra os grandes agricultores, quando ocupam o Banco do Brasil, que estão com seus empréstimos vencidos, seja contra o MST, quando ele faz uma determinada ocupação de terra que está no seu programa de movimento social. Então, antecipação em relação aos conflitos, capacidade de mediação, providências para que não seja necessário o uso da violência e proteção aos direitos constitucionais, tanto de quem se movimenta socialmente, como de quem detém legitimamente a propriedade. Está fechado. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Sou o Júlio Garcia, do nome de Júlio Garcia, o Boqueirão, uma alusão à minha terra de Santiago. E também puxar um pouco da brasa do meu assado ao destacar, dito, o governador destaque a questão da metade sul do Estado, que está estagnada há décadas, e se ela vai ter prioridade no seu governo. E se vai ter, de que forma? E se já tem algum investimento específico pensado para essa área? Em qual a sua posição em relação aos megaprojetos das papeleiras que visavam a implantação da silvicultura através da criação de grandes fazendas de eucalipto na metade sul e que começaram a ser implementadas durante o governo Rigor Pieda, principalmente, e que são fortemente questionadas e combatidas pelas entidades ambientalistas, uma vez que, segundo levantamentos, pode pôr em xeque o próprio ecossistema do campo. Para começar, seria isso. Em relação à metade sul, nós temos toda uma política de desenvolvimento que está apresentada no nosso programa, mas que eu vou mencionar apenas um dos elementos que é extremamente importante, que é a instituição de um fundo especial, ou dentro do fundo atual, do fundo PEI, ou um fundo novo, a armadura jurídica que nós estamos estudando ainda, para direcionar investimentos onde interessa para o desenvolvimento regional. Ou seja, não apenas ser um receptáculo de desenvolvimento de induções tributárias e fiscais para grandes empresas que querem se alocar aqui, e sempre tem que ser examinada a vantagem, né, dessa alocação, a vantagem para a totalidade da economia, estimulando, inclusive, grandes investimentos, quando isso aí for uma vantagem para a economia, mas, sobretudo, estabelecendo uma relação contratual, que essas induções tributárias, que essas denúncias fiscais do Estado, que esse estoque, né, financeiro oculto que o Estado tem que a renúncia, seja usado para o desenvolvimento regional. E aí a questão da metade sul vai ser um alvo importantíssimo dessas políticas nossas. Em relação à questão das papeleiras, nós temos toda uma legislação ambiental e temos também uma visão que está no nosso programa, né? Nós achamos que esses investimentos devem ser combinados com a ocupação do território, de valorização da propriedade familiar, de valorização das culturas locais e de valorização, inclusive, da combinação da silvicultura com a produção pecuária, principalmente para os médios e pequenos pecuaristas que têm sido alvo, né, da busca desses produtores de madeiras para papeleiras. E também que esses investimentos, realizados dentro dessas normas ambientais e com essa articulação, não sejam investimentos para exportação de madeira para o Uruguai, mas sejam